Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Cláudia para mais uma semana de extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Essa semana nós vamos ouvir a biografia de Zuzu Angel, a estilista em busca do seu anjo. Zuzu nasceu no dia 5 de junho de 1921 em Curvelo, Minas Gerais, e ela faleceu no dia 14 de abril de 1976 no Rio de Janeiro. As criações de Zuzu Angel conquistaram o exclusivo mundo da moda quando os nomes de destaque eram de homens como Denner e Clodovil Hernandes no Brasil e Yves Saint Laurent, Valentino e Christian Dior na Europa. Nos anos de 1960, como as marcas nacionais se espelhavam nas passarelas estrangeiras, era comum chegarem às lojas roupas pouco criativas e nada libertadoras para o corpo feminino. As ideias de Zuzu iam na contramão disso, apropriando-se de maneira original da diversidade cultural e dos materiais brasileiros. Mas, infelizmente, Zuzu não entraria para a história apenas por seu talento. No auge do sucesso, consagrada como a primeira estilista brasileira com uma carreira internacional, sua vida foi profundamente transformada pelo desaparecimento do filho Stuart Angel Jones, torturado e assassinado pela ditadura militar. As primeiras clientes da pequena Zuleika de Souza Neto, nascida de uma família de classe média, foram suas bonecas. Desde criança, eu inventava, costurava umas tiras de pano nas minhas sandálias e nas das minhas amigas. Botava lantejoula nos vestidos, improvisava chapéus e ia me divertindo, ela contou. Naquele tempo, talvez só a fértil imaginação infantil fosse capaz de transformar uma realidade em realidade o sonho de conquistar algumas das maiores estrelas de Hollywood com suas invenções. Ainda jovem, ela conheceu o norte-americano Norman Angel Jones, com quem se casou em 1943. Poucos tempo depois, eles foram morar em Salvador, onde tiveram seu primeiro filho, Stuart, em janeiro de 1946. Na virada para os anos de 1950, mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde nasceram as duas filhas do casal, Ana Cristina e Hildegard Beatriz. O casamento terminou em 1960, mas Zuzu manteve o sobrenome. Sempre dando prioridade às criações exclusivas, ela transformou seu apartamento em Ipanema em seu primeiro ateliê. As propostas inovadoras da estilista eram recebidas com interesse e uma dose inevitável de estranhamento, algo que só servia de estímulo para ela. Nada de botões e fivelas para atrapalhar na hora de sair. Minha roupa é rica como criação, como pesquisa, como trabalho visual, mas é simples. Destina-se à mulher que trabalha, que batalha no seu dia a dia, explicou Zuzu. A mineira sempre quis conquistar os Estados Unidos e em 1966 a atriz Joan Crawford esteve no Brasil e visitou o ateliê a seu convite. Ficou tão fascinada que se tornou cliente. E como toda amante do mundo da moda sabe, o sucesso do mercado americano é ditado pelas escolhas que as estrelas de cinema exibem no tapete vermelho. Um ano depois, Zuzu vendeu a coleção Lampião e Maria Bonita para a famosa loja de departamentos Goodman. O sucesso abriu caminho para as exportações. Apesar da fase de grandes realizações profissionais, a vida pessoal de Zuzu ruía. Em 1971, seu filho Stuart, então com 25 anos, desapareceu. Ele participava do movimento revolucionário MR8, um dos principais movimentos de luta armada contra a repressão do regime militar. A polícia afirmava que ele era foragido, mas Zuzu fez uma série de denúncias na esperança de encontrar o filho. Ela usou sua influência e seus contatos no Brasil e no exterior, atuando como porta-voz das mulheres que tiveram seus filhos presos e assassinados pela ditadura. Ela invadiu quartéis, órgãos de segurança, casas de oficiais do Exército e da Aeronáutica.
Em um desfile na casa do cônsul do Brasil em Nova York, realizado em setembro daquele ano, Zuzu lançou, em suas palavras, a primeira coleção de moda política do mundo. Nos vestidos, faixa de luto e bordados com traços singelos, quase infantis, de tanques de guerra sobre as cores verde e amarelo, pássaros engaiolados, balas de canhão disparadas contra anjos, figuras de capes militares e crianças de aparências frágil. A delicadeza da forma sublinhava a força da tragédia. Nascia ali uma imagem que passaria a marcar suas criações, a do anjo, símbolo de pureza e do filho perdido. Em 1975, Zuzu recebeu uma carta que confirmava e revelava os detalhes envolvendo a morte do filho. O relato tinha sido assinado pelo preso político Alex Polari de Alvarenga, 3 anos antes. Ele conta que testemunhou a prisão de Stuart em 14 de maio de 1971 e que os dois foram interrogados e torturados naquele mesmo dia numa instalação da aeronáutica localizada na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele disse que jamais sairia da sua memória a imagem de Stuart amarrado numa viatura, sendo arrastado de um lado para o outro e obrigado a aspirar os gases tóxicos da descarga. De madrugada, ouvira frases soltas que, na gíria dos oficiais, confirmava a morte do companheiro. A estilista não esmoreceu. Em seus esforços diários, recorreu à Anistia Internacional e ao Departamento do Estado americano, valendo-se do fato de que Stuart tinha cidadania norte-americana. Em fevereiro de 1976, num hotel carioca, ela burlou o forte aparato de segurança organizado pelos militares para a visita do secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger e lhe entregou o dossiê sobre a morte do filho. Zuzu morreu às 3 horas da manhã de 14 de abril de 1976. Ela voltava para casa quando perdeu o controle do carro sobre o viaduto da autoestrada Lagoa Barra da Tijuca. O fim trágico, classificado pela ditadura como um acidente automobilístico na saída do túnel Dois Irmãos, foi questionado pela filha Hildegard, pois Zuzu não costumava voltar tão tarde e estava dirigindo em baixa velocidade. Como vinha recebendo ameaças de morte, ela deixou com pessoas de sua confiança uma declaração de próprio punho. Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou por outro qualquer meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos julgou o caso mais de uma década depois e reconheceu o regime militar como responsável pela morte da estilista. De acordo com os depoimentos, ela teria sido jogada para fora da pista por um carro pilotado por agentes da repressão. Em sua homenagem, o túnel da via onde ocorreu sua morte passou a levar o seu nome. A amiga Antonina Muratti Vasconcelos, mãe da cineasta Lúcia Muratti, presa e torturada durante a ditadura militar, escreveu sobre Zuzu. Em uma noite, 5 dias antes de sua morte, quando deixou seu ateliê, a rua estava escura e um homem tentou segurá-la. Ela reagiu aos gritos: "Mataram meu filho, pois agora me matem. Eu não tenho medo. Vocês ainda pagarão por tudo que estão fazendo." Conseguimos tomar o carro. Zuzu ainda me disse: "As ameaças estão aumentando, mas tenho certeza que chegarei ao fim." Essa foi mais uma biografia de uma mulher, de uma extraordinária mulher que revolucionou o Brasil, Zuzu Êndio. Obrigada, pessoal!